Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. A presença do luto, da materialização desse luto, ou inclusive da negação dele, né, em filmes de horror tem sido tão maciça nos últimos anos que o respeitável e respeitado site especializado em filmes de horror, chamado Bloody Disgusting, acabou revelando e inventando uma nova categoria de filmes. São os grief horrors, os horrores, né, filmes de horror relacionado a luto. Pois bem, agora em outubro de 2024 saiu uma produção britânica que se chama Daddy's Head, que entra de cheio nesse rol aí. É mais um filme falando sobre provavelmente, né, a projeção de um luto ou da negação de uma morte, porque um dos estágios pelos quais a gente passa quando morre alguém que a gente ama é o da negação, e que pode ter criado um monstrengozinho arrepiante. Já falo, o filme não faz muita questão em explicar o que é esse monstrinho, né? Fica por nossa conta imaginar, e também não o mostra muito, o que pode ser frustrante, só que eu acho que acaba sendo um acerto por um motivo bem prático, viu, pessoal? O filme ele não tem um orçamento muito grande, então eu acho que se essa criatura aparecesse durante um tempinho a mais, a gente já ia começar a achar um pouco ridiculazinha, né? Já dá para ver que ela é de baixo orçamento. O filme tem muito a ver com o clássico The Babadook, claro, né? E algumas outras coisas mais. Só que antes de continuar, sem dar spoilers, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, é um arquiteto que tem uma casa magnífica no meio do nada, como é típico em filme de terror, né? Cheia de vidros, assim. Esse arquiteto que está recém-casado, ele morre em um desastre automobilístico. E aí ele tem um filhinho do primeiro casamento. Só que a mãe do filhinho lá morrera também. Então esse menininho fica órfão de pai e mãe. E daí cabe a tarefa, ou não, né? Ela pode recusar, de cuidar dessa criança da nova esposa do pai, da esposa recente, que amava o pai, mas ela tinha relutância em ser mãe, ela não sabia se ela ia conseguir, e de repente esse menino fica sob a responsabilidade dela. Então é uma mulher que está lidando com um luto e uma perda repentina, um garoto que não tem ninguém, porque ele perdeu pai e mãe, e nesse caso justifica quando esse garoto é manhoso, quando esse garoto é agressivo, tudo mais. E essa mulher que tem os seus próprios demônios, ela luta com, ela vai ter problemas com álcool e tal, é que vai ser jogada junto com esse menino para decidir se vai ficar com ele ou não, né? E aí eles vão ficar um tempo, eles vão ter que morar, conviver nessa casa na floresta isolada. Várias coisas legais nesse filme, porque a mulher não é igual nesses filmes assim, não, eu vou tomar conta dele. Ela fica, ó, não sei, eu vou tentar, mas ela tá com medo. E aí logo tem um incêndio, um negócio, e aparece uma criatura que roubou, vamos dizer assim, né? Deixou para si, pegou para si a cabeça do pai. Só que a criatura é toda zoada, né? Sei lá, parecia aquela aranha lá do Possum, daquele filme. É uma criatura assim horripilante. Mas é claro que essa criatura acaba atraindo a atenção do menino. O menino está desesperado por companhia. Aí você fala, nossa, mas você sempre reclama quando é filme de criança. Como que quando aparece amigo imaginário, que geralmente as crianças acho que fugiriam do amigo imaginário. Eu acho que esse filme tomou um cuidado para a gente acreditar que esse menino, mais de um cuidado, para a gente acreditar que esse menino pudesse realmente cair na lábia, na teia dessa criatura. Primeiro é o desespero e a negação que ele tinha de que o pai de ficar sozinho. E aí ele estava vendo a cara do pai. E mais, ele tinha visto o pai totalmente quebrado na cama do hospital. O filme abre com o pai
eh, totalmente coberto por bandagens, né, e com sangue, toda ensanguentada. Então esse menino já tinha visto o pai dele como um monstro, ele já não estava, ele se despediu do pai dele todo alquebrado, todo zoado, né, todo quebrado, ensanguentado, mesmo no hospital. Aí então, quando aparece aquela criatura que também é alquebrada e repugnante pra gente, mas está com a cara do pai dele. E a cara do pai dele tá meio congelada num sorriso, assim, que meio que pode projetar aquela coisa que a gente tem de enfatizar, né, quando as pessoas que a gente ama morrem, as lembranças melhores que a gente tem, que é para a gente sobreviver psiquicamente, para ser menos conflitante, menos horrível, né? Então, assim, esse menino tá tendo que lidar com essa perda ao mesmo tempo que ele nega. Então, esse monstrinho, ele pode ser real, ele pode ter sido criado pelo menino, ele pode ter vindo de outro planeta, porque tem um pedaço lá que é tem um fogo, um negócio. É isso que eu falo que o filme não explica muito, né? Ele pode ter sido uma projeção daquele moleque, né? O tanto que ele tinha isso acabou criando. Pode ser uma criatura mitológica do folclore, porque era uma floresta, uma coisa meio folk horror, que roubou a cara desse pai, né? E aí você vai tendo essa criatura que fala, inclusive, com a voz do pai, mas claro, né, com a voz, a engenharia de som é muito boa, os sussurros, aquela coisa assim, a voz também tá meio distorcida, né? Mas de novo, o garoto tá desesperado e uma das últimas visões que ele teve do pai já não era mais de um pai inteiro, era de um pai alquebrado. Aí ele tava tendo até um lucro, vamos dizer assim, tava vendo pelo menos a cara do pai dele. No hospital ele nem isso tinha visto, né? E o pai dele estava falando com ele. E claro, tentando fazer com que ele faça maldades lá contra a mãe. Eu não vou ficar a madrasta. E aí então você vai ver se essa mulher vai querer ficar com o filho ou não, tal. O filme, ele é um pouco lento, ele é um pouco vago, né? Isso pode ser usado contra ele. Mas eu acho que ele tem mais características, mais coisas. Para quem é fã de horror, né? Mais coisas a favor do que coisas contra, né? E tem uma outra personagem que seria que vai causar uma complicação na relação a relação desse menino com a madrasta já é complicada porque em princípio, nenhum dos dois queria estar naquela situação, e os dois estão odiando estar naquela situação. Não só porque perderam a pessoa que amam, mas porque estão assim, um depende do outro, estão no meio do nada. Existe uma personagem que se propõe a ajudar, mas de novo é uma coisa que o roteiro corta, implode, problematiza nesse tipo de narrativa, né? Você vai ver que essa pessoa também tá meio implodidinha, também tá meio ferradinha, tá? Então assim, Daddy's Head é um filme bastante, ele é bastante climático, tá? E ele tira o melhor que ele pode dos efeitos, é uma mistura de efeito prático com um pouco de CGI, do baixo orçamento que tinha, e até tem um final, tem uma resolução, tudo. Tem uma hora que corta uma cena que várias pessoas que são mais fãs de batalha, assim, vão ficar bravos. "Ah, como é que... Mas ele tem uma resolução. Mas eu acho, como eu disse, eu acho que foi acertado não ficar fazendo muita coisa com aquela criatura, porque senão aquela criatura ia passar a ser de rir e não de dar medo ou de causar aflição, que aí eu acho que ela consegue fazer, porque ela é assim, vamos dizer, homeopaticamente dosada, como a gente diz, né? Antigamente se falava em doses homeopáticas, em doses pequenas e né, assim. Então, assim, Daddy's Head é um sólido filme de terror de 2024, tá? Não vou dizer que é um dos grandes filmes, mas é respeitável. Eu achei assim muito legal. E a baixa velocidade, né, a lentidão dele,
para mim não se confundiu com morosidade, porque eu achei os aspectos técnicos, eu amei a casa, eu amei a interpretação daquele menino que tá ótimo, né, aí é uma criança que apronta e grita desesperadamente, mas aí eu não me irritou, porque eu percebi que tinha uma razão, era um garoto perdido, que tinha perdido pai e mãe, né, então assim, eu acho que embora tenha pontos, em branco, coisas vagas no filme, o que eu queria que ele me explicasse e o universo que eu queria que ele construísse para que eu entendesse e acreditasse naquela história, eu achei que isso foi feito muito a contento, né. As outras coisas, o que é a criatura, qual é o folclore da criatura, não sei o quê, ok, isso eu posso deixar, em branco, isso eu posso preencher as áreas, né, essas áreas em branco com a minha imaginação, né, porque daí você vai ver, ah, teve lá um incêndio, deve ter sido um alien, pode ter sido uma criatura da floresta, pode ser uma representação do luto desse moleque, e aí se vai vencer ou não, então é coisa de se o luto vai ser superado ou vai aprender a conviver com esse luto ou não. Ou seja, aí você vai preenchendo e criando teorias, que é uma coisa que às vezes eu sinto falta em filmes de hoje em dia, tá? Legal, Daddy's Head. Tchau.